Tá gravando, pode começar. Tá. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter o segundo encontro do projeto Entre Linhas, né? Que eu e o Ulisses a gente está conduzindo, que é para discutir, né, abordar temas relacionados às dificuldades de escrita e também dificuldades de leitura, especialmente entre os psicólogos, psicanalistas. Hoje a gente tem aqui conosco o professor de filosofia da USP, da FEFELET, Marco Sacrini. Ele é autor do livro, né? Eu vou falar o nome do livro dele, que eu indico fortemente, né? Que é um livro que eu e o Lindsay temos estudado, temos ajudado muito para construir uma forma metódica de ler os textos do Lacan, do Freud. O livro dele se chama Leitura e Escrita de Textos Argumentativos, é da EDUSP. Também já vou deixar aqui no YouTube, tem um vídeo de um curso também que ele organizou de leitura e escrita, né, dele com outros professores da USP. Então, ele estuda, investiga e transmite um conhecimento sobre esse tema da leitura metódica, né, da importância da leitura metódica, dos efeitos que tem sobre o estudante ou já profissional. E hoje ele vai tratar disso com a gente e também relacionar um pouco isso com a escrita. Queria agradecer, Marcos, sua presença. Assim, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, né, que a gente tenha acompanhado seu trabalho. E é isso. Aí a gente faz você faz a sua apresentação, depois a gente abre um tempo, uma meia hora, para a gente fazer uma discussãozinha, tá bom? Obrigado, então. Então, te passo a palavra. Tá ótimo. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Obrigado, pessoal, pela presença. Eu sempre me motivo muito a falar desse assunto, eu gosto muito. Já faz pelo menos uns 10 anos que eu trabalho sistematicamente com isso, além da minha área de formação, que é a História da Filosofia Contemporânea. Trabalho com fenomenologia na Universidade de São Paulo. E lá, mais de 10 anos, pessoal, eu e um grupo de professores, nós começamos a notar, assim, havia problemas de compreensão da parte dos estudantes. E isso nos motivou a começar a pensar numa resposta institucional para isso. Porque, infelizmente, né, pessoal, muitas vezes o que os professores fazem é supor que o aluno vai se virar, né? Ele passou no vestibular e tal. Problema do aluno, né? Assim, mas de verdade não é uma boa atitude, né? Isso realmente deixa os alunos muito perdidos, e nós lá tínhamos uma evasão enorme, assim. E por conta desse projeto de leitura escrita, e é verdade por muitas outras coisas que também ocorreram, né? Conseguimos minimizar isso, que eu acho um excelente ganho, né? Porque começamos a tratar dos problemas de modo sistemático, né? Então, só para mencionar, né, nós temos o projeto que se chama Práticas de Leitura e Escrita Acadêmicas, e o curso foi fundado há 10 anos e tem até hoje, terças-feiras à noite. Quem estiver em São Paulo e se dispuser, pode assistir como ouvinte. Muitas pessoas assistem. É aberto? Pode aberto. Lógico, tem que manda um e-mail antes, né, a gente combina, né, mas é aberto, sim, muitas pessoas vêm e assistem como ouvintes, gostam muito, assim. E é interessante, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, né, Gabriel falando que isso, as dificuldades chegam no mestrado e doutorado. Nós recebemos muitos ouvintes da pós-graduação. E vale a pena se dedicar um semestre, né, de forma metódica, para ver os métodos, os quais eu vou falar aqui de modo muito rápido, né, só uma primeira conversa, mas se vocês se interessarem, tem o livro também, Leitura e Escrita de Textos Argumentativos, pela EDUSP, e tem o curso. Tem uma versão gravada no YouTube, e tem o curso que ocorre todo semestre. Quem mora em São Paulo, realmente, fique convidado, basta avisar, né, conversar com a gente, pode sim assistir, né? Mas, então, voltando, né, nós reconhecemos lá as dificuldades dos alunos, dificuldades que se centravam no seguinte ponto, pessoal: como organizar o estudo de modo a progredir na sua formação. Talvez essa seja a formulação mais geral, né? Tinham dificuldades aqui e ali e tal, mas a grande dificuldade, assim, como eu, aluno das humanas, né,
das humanidades, vou me organizar agora, né, vou começar uma graduação, isso vale para a pós também, né, como eu vou me organizar, de modo que eu estude de maneira significativa, e isso me faça avançar no processo formativo. Não é algo evidente, pessoal, não é algo evidente. Principalmente para quem vem numa primeira graduação, assim, a escola não ensina isso. E eu até, com o tempo, também conhecendo mais, né, o sistema de ensino, as dificuldades intrínsecas, é difícil também exigir isso, né? A escola tem que dar conta de tanta coisa, cara. É muito complicado. Estava conversando aqui antes também com os colegas, né? É sim importante que os cursos, que as universidades percebam isso. Os alunos vão chegar com dificuldades de entender o que é o processo formativo em humanidades. É difícil. E também, da nossa experiência, hoje eu diria de modo resumido, o que é o processo formativo em humanidades? Olha, é muita coisa, mas o seu núcleo é a leitura e a escrita. Eu diria isso com segurança. O que é se formar bem em humanidades? É muitas coisas, mas o núcleo é ler bem os clássicos, depois os comentadores, os atuais, e depois escrever, tomando parte nessa corrente científica, né? Cientificidade no sentido mais amplo. Eu diria isso, né? Formar-se bem em humanidades está intrinsecamente ligado a ler e escrever. Bom, mas poderíamos pensar, mas todo mundo que chega lá sabe ler e escrever. Então, pronto, não tem problema nenhum, né? Todo mundo passou no vestibular. E aí que vem o ponto pertinente que nós percebemos lá, institucionalizamos, né? Claro que todo mundo sabe ler, claro que todo mundo é inteligente, todo mundo traz experiências que são importantes, nada disso vai ser negado. Pelo contrário, tem que ser integrado. Mas o ponto é, lê-se de muitos modos, pessoal. A leitura é uma das atividades mais amplas que nós fazemos. E não seria correto exigir dos alunos que eles já soubessem ler academicamente antes de estar na academia. Esse é o ponto. É claro que todo mundo sabe ler, todo mundo tem muitas experiências, tudo isso é rico, é válido, mas não dá para exigir que o aluno já entre sabendo, porque a leitura formativa ou metódica, né, como o Gabriel falou, ela é uma leitura técnica. Acho que isso a gente tem que aceitar, não é uma leitura qualquer. Eu faço uma diferença assim muito básica, pessoal, entre leitura informativa e formativa. Eu acho que a maior parte das pessoas realmente pratica a leitura informativa. Nós aprendemos bem isso na escola, isso é muito legal e é importante, claro, né? A leitura informativa, você lê algo para pegar algum dado que vai te ajudar a cumprir alguma tarefa, a responder alguma demanda. Essa é a ideia da leitura informativa. É vital, né? Sem ela, a gente, nossa, daria muito mal mesmo. Então, excelente. Mas é outra coisa nos cursos de humanas, se você realmente tem a preocupação de se formar bem, é outra leitura. Não é pegar informações dos textos, pegar coisas assim, desconexa, chegar em aula, falar qualquer coisa e tal. O que é mais perigoso ainda em psicologia, né? Começa a associação, livro, fala, meu Deus do céu, é um perigo isso. E pronto, eu li o texto. Não, não é assim. Então, essa diferença é importante. Leitura informativa, claro, nós praticamos. Agora, a leitura formativa, ela nos leva a modificar os nossos modos de pensar a partir dos textos. É muito mais complexo. Não é só pegar ali uma informação e responder a uma demanda, não. Ler para formar-se, ou formar-se como um bom leitor, né? É isso em humanidades, vai significar mudar pouco a pouco o seu modo de pensar. Você vai complexificar, densificar o seu modo de pensar a partir da leitura. Isso é muito importante, cara. Não é que você chega pronto na faculdade, vai lá e só vai pegar alguns pontos. Não, um bom curso formativo, na pós-graduação também, um bom curso formativo vai mudar o seu modo de pensar. Vai densificar as suas capacidades expressivas. Agora, como fazer isso?
A leitura é a chave. Então, eu vou falar um pouquinho de escrita no final, mas não adianta, pessoal. Ninguém vai escrever bem se não ler bem. Isso é uma chave. Então, vamos nos dedicar um pouquinho aqui no começo a falar da leitura. E aí, no final, eu vou fazer a passagem para a escrita. Muito bem. Como lidar com os textos teóricos, tendo em vista essa formação, tendo em vista essa modificação, essa densificação dos nossos modos de pensar, né? Então, isso é importante, né? O que eu vou falar agora vale para os textos teóricos, não vale para a ficção, não vale para a poesia, que também formam, né? Claro, mas aí exigem outras leituras, né? Tem outras particularidades. Não vou me arriscar a falar nada disso, eu vou falar dos textos teóricos. Textos do Freud, texto do Lacan, na minha área, texto do Russell, do Merleau-Ponty, esses textos, né? E os comentadores, né? Como lidar bem com esses textos? Eles estão no coração da formação em humanidades. Então, eu diria, também, baseado já em bastante experiência, né, a tarefa básica que os alunos deveriam aprender, ser conduzidos a aprender, é a seguinte: a reconstrução da estrutura expositiva dos textos. Eu diria que isso parece muito básico, mas não é, a gente já vai ver assim. O que um aluno deveria saber fazer numa graduação em filosofia, ciências sociais, psicologia, em relação aos textos, né? Por exemplo, vocês têm que fazer muito mais coisa, a clínica é muito mais complicada, né? Mas em relação aos textos, deveria ser capaz de ler um texto e reconstruir a estrutura expositiva. Você consegue fazer isso? Se eu te der um artigo do Freud, você consegue reconstruir a estrutura expositiva? Se você falar que sim, consigo, então você se formou bem, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Então eu diria, essa é uma meta, e é uma meta, assim, realizável. Realizável, não é algo assim, tem que ser genial, não tem. Tem que ser disciplinado. Você consegue, seguindo alguns passos metódicos, reconstruir a estrutura expositiva dos textos teóricos. E isso vou usar uma palavra forte, né? É uma garantia que você está se formando bem. Se você consegue realizar isso, e realiza várias vezes, o seu modo de pensar vai mudar, o seu modo de se exprimir vai mudar, você vai realmente sentir, né, o que é formar-se, o que é modificar-se. Né? Muito bem, então, dada essa tarefa, né, reconstruir a estrutura expositiva dos textos teóricos. Para fazer isso, nós temos que evitar dois vieses. Tudo bem, essa ideia de viés, né, aquilo que entorta, deforma, né, o viés cognitivo. Né? Temos que evitar dois vieses que são muito comuns, pessoal. Todo mundo cai nisso, eu mesmo caio. A gente tem que fazer um esforço para não cair, né? Dois vieses, que são os seguintes. Primeiro é ler de modo fragmentado. É muito comum, né? Você está diante de um texto, o texto é difícil. Qual que é a tendência muito natural? Pular. Você vai pular o que você não entende, né? Pula, pula. Pula, lê o começo, deixa eu ler o fim aqui já. Pronto, lê. Entendi. Entendeu nada. Você pulou um monte de coisa. Como é que você entendeu? Então, essa é uma tendência muito comum. É justificável. Bom, não sei se é justificável, é explicável em várias circunstâncias, né? Temos muitas pressões, tal. Pô, é difícil, né? Ler bem. A gente até entende, mas atrapalha muito a compreensão. Né? Ler de modo fragmentado. Nós destacamos só o que nós já entendemos. O que você reconhece, você destaca. Isso é um grande empecilho para você aprender o novo. Aprender aquilo que você não sabe. Assim, temos que nos preocupar. Para ler bem, temos que evitar ler fragmentadamente. E um segundo fator a ser evitado, um segundo viés. Para ler bem, temos que ler, pelo menos num nível, pessoal, de modo neutro, valorativamente. Isso não é muito fácil. Pelo menos num primeiro nível.
O que eu quero dizer com isso? Você vai ler sem ter uma opinião. Na verdade, você vai ter opiniões, mas sem que as suas opiniões interfiram na compreensão. Isso é importante. Porque, do contrário, você vai lutar com o texto. Ah, Lacan, não é possível. Tá falando uma coisa dessa. Não, não. Não, aí você começa a lutar com o texto. Aí você vai se cansar e vai. Fernanda, pode falar. Oi, boa noite. Marcos, isso é um viés a ser evitado? A ser evitado. Não lute com o texto. Nossa, é muito cansativo e você vai deixar de entender. Então, isso é muito interessante, porque nós temos reações ao ler aos textos. Alguns textos nos mobilizam muito. O que eu estou pedindo é uma coisa metódica. Assim, num primeiro momento, tente não valorar, tente fazer aparecer o que o autor disse. Porque se nós já nos envolvemos muito fortemente com o texto, é uma tendência, é um viés, distorcer. Se você não gosta, você tende a ler o texto como mais fraco. Se você gosta, você tende a ler como mais forte do que ele pode ser. É difícil, né, pessoal? Numa época em que nós somos cada vez mais quase que obrigados a gostar ou não gostar das coisas, dar opinião sobre tudo, né? Esse mundo virtual, aqui é um pedido de economia afetiva. Tente ler minimamente neutro, de um modo minimamente neutro. Depois, claro, exerça a crítica, tome suas opiniões, mas você tem que fazer um esforço para entender o texto sem distorcer. É difícil, né? Quando você não gosta do texto, é terrível. A tendência é você rasgar o texto. Então, temos que tomar cuidado com isso. Duas coisas, então, a evitar, né? Como a Fernanda perguntou. Ler fragmentadamente e ler muito carregado valorativamente. E, além disso, uma terceira coisa que temos que levar em conta. Olha como é difícil ler bem, né, cara? Quantas coisas, né? Então, isso não deveríamos levar em conta. E deveríamos levar em conta o seguinte agora. Os textos teóricos. Olha, eu poderia dizer assim que todos. Olha aqui a afirmação forte. Todos os textos teóricos. Eles têm uma estrutura geral. É que ele é múltipla. Tem muitas maneiras de realizar essa estrutura, mas é uma só, que é a estrutura argumentativa. Todos os textos teóricos argumentam por algo, pessoal. Talvez isso unifique os diversos gêneros ou espécies de textos teóricos. Por exemplo, poxa, o Lacan argumenta de modo muito diferente do Freud. É muito diferente, mas está argumentando, cara. Ele quer defender algo. Então, isso é marcante. Quando você for ler um texto teórico, é preciso ter isso em vista. O autor aqui está querendo defender alguma coisa. Eu não sei bem o que é, mas ele quer defender alguma coisa. Pode ser até uma coisa negativa, hein? Pode ser assim, que não tenha nenhuma tese boa ainda sobre aquele assunto. Pode ser uma tese cética. Mas mesmo assim, ele está defendendo. Tudo bem? Então, esse é um ponto a levar em consideração. Você vai ler um texto teórico, vai ter uma tese, cara. O texto foi estruturado para defender uma tese. Mesmo que a tese seja aquela que, não, mas não pode, não é possível alcançar o real, tudo bem, pode ser uma tese negativa, mas tem uma tese. E nós temos que fazê-la aparecer. Tudo bem, essas primeiras ideias? Então, ler bem. Olha como é exigente. Não é uma coisa que você treinou na escola. Difícil, né? Que escola que deu isso para o aluno? Eu acho muito difícil. Né? Assim, você tem que evitar ler fragmentadamente. Tem que evitar já tomar posição. E tem que fazer aparecer a estrutura argumentativa. Tudo isso em textos longos, né? Não é assim um texto de uma página. Para a gente formar bem, tem que ler os livros, cara. Se você realmente quiser ser um psicólogo de uma certa linhagem bem formado, você vai ter que ler livros e livros. Livros e livros do autor. Não é nem só artigo. Então é difícil mesmo. Por isso que assim, eu valorizo muito quem estuda, quem se dedica à nossa área, porque é muito, muito exigente. É um trabalho que não aparece. Né? Você está lá quieto, lendo, fala, ó, o cara não está fazendo nada. Né? Tá sim, cara. Tá estudando. Estudar é fazer muito, cara. É sim se transformar, né? A gente tem que valorizar o estudo, cara.
Muito bem, então, temos essas dificuldades, e agora também um próximo passo importante, como enfrentá-las. Isso, o nosso curso conseguiu sistematizar algumas respostas na seguinte chave: deve haver método. Aqui que separamos os caminhos, aquilo que eu brinquei com o Gabriel, não pode ser só o talento, a genialidade, não é possível. Se for isso, a gente está enrolado, a gente está frito. Não pode ser isso. Na verdade, quando a gente fala talento, a gente fala de um certo capital cultural, né, pessoal? Porque a pessoa teve as boas condições de nascimento, provavelmente o pai, a mãe davam livrinhos para ele ler quando era criança, olha que sorte, né? Tinha livro, tal, não passou fome, tal. Pô, é claro, a pessoa se desenvolve. O talento está enraizado nessas condições materiais, mas não pode ser só isso. Mesmo pessoas com história mais difícil, elas devem ter a possibilidade de aprender. É isso que o método oferece. Método é essa ideia de um caminho regrado, que pode ser reproduzido por qualquer um. Lógico, tem algumas condições, né? Nem sempre é fácil, mas idealmente poderia. Então, a grande questão no ensino superior, né, estávamos conversando um pouco antes, é quais são os métodos para que os alunos consigam ler bem os textos teóricos complexos e vão se formando, ou seja, modificando, complexificando a sua maneira de pensar e de se exprimir no correr da graduação ou da pós-graduação. Os métodos são centrais. Não tem como, para se formar bem, é preciso ler livros. Livros, pessoal. Na nossa área, é livro. Não é só artigo. Para ler bem livros, temos que ter método. É difícil escapar disso. Qual o método atestado já há milênios? Então, não tem novidade nenhuma. Hein? Qual o método atestado há milênios para ler bem coisas muito complexas e teóricas? Fazer fichas. Não tem outra resposta. Como ler bem um livro de 200 páginas, super complexo? Escrevendo um pouco à medida que você lê. Mas escrevendo de modo metódico, já vou falar disso. Você tem que produzir um pouco de texto à medida que você lê. Isso é talvez uma grande diferença da leitura informativa ou de uma certa leitura recreativa, que é muito prazerosa, né? E da leitura formativa. Então, por exemplo, eu vou ler poesia, se eu quero apenas fruir um bom momento, ter uma experiência estética, eu talvez não pare para ficar tomando nota, né? Eu vou estragar o poema, né? Vou simplesmente ler, tentar entender uma carga afetiva que é ali trazida, ótimo. Agora, se você vai estudar, eu vou estudar esse livro do Freud, você deveria produzir fichas sobre isso. Deveria escrever um pouco à medida que você lê. Isso faz a diferença. Eu acho que assim, é uma passagem entre simplesmente ler de modo mais recreativo, mais solto, que tem o seu valor, tá? Tem o valor mesmo. E ler para estudar. Eu quero estudar esse livro do Freud. Quero estudar esse livro do Lacan. Então você vai ter que escrever um pouco à medida que você... pouco ou muito, depende. À medida que você está lendo. Essa é uma diferença. A gente tem que se acostumar com isso. É assim, há milênios, hoje nós temos histórias sobre as notas de leitura, uma coisa muito legal, assim, como que as pessoas tomavam nota na antiguidade, depois na Idade Média, na modernidade. É claro que isso de início era muito mais difícil, é uma coisa super de elite, né, quem podia estudar e ler, né. Depois da modernidade isso se democratizou bastante, então tem até história sobre isso, mas o ponto é que não há como estudar bem um texto, buscando formar-se a partir da sua leitura, sem produzir fichas. Então, assumindo isso, nós temos que nos questionar como produzir fichas metodicamente, como produzir bem fichas. Porque, na minha visão, e de muitas pessoas, não tem alternativa. Se você pensar, não vou produzir nada, eu vou só lendo aqui, não vou escrever nada. Cara, você pode até passar, você pode até fazer um mestrado e tal, mas não está uma boa formação.
Acho muito difícil, muito difícil. Todos os grandes teóricos, todos os grandes comentadores, os grandes professores, sem falar nos autores, têm pilhas e pilhas de notas. Pilhas e pilhas de notas. Anotar é uma das principais funções deles. Na filosofia, praticamente só isso. Na psicologia, ainda vocês têm o contato com as pessoas. Nós não temos, é só texto. Então, tem pilhas e pilhas de notas. Não se iludam, não tem como estudar bem sem escrever um pouco, fazer notas. E isso vai abrir outros problemas para vocês, né, pessoal? Como que eu vou registrar? Onde que eu vou guardar? Eu, por exemplo, eu sou da época do papel, tenho tudo em papel, que se pegar fogo eu perco tudo, né? Tem gente que vai começar agora, já faz em computador, tal. Tem que decidir, tem que pensar isso. Você vai produzir muita coisa se você for estudar seriamente. Como que você vai guardar isso? Como que você vai lidar? Depois, como você vai retomar? Mas faz uma diferença incrível. É incrível a diferença de quem estuda tomando notas e de quem não toma. Nós vemos lá os nossos alunos. Então, espero pelo menos tê-los motivado a tomar notas sistematicamente, mas ainda queria discutir alguns pontos, e um ponto importante é, mas quais notas, né? Tem muitas maneiras de tomar nota, muitos sistemas, muitos mesmo. Muitos são bons, pessoal, muitos sistemas são muito bons, alguns não são tão bons, é preciso também ter um pouco, exercer aqui o certo senso crítico, né? Eu diria que a nota mais simples, talvez, que nós tomemos, isso eu acho que nós aprendemos na escola, é o tal do resumo. Vamos resumir o texto, né? Tem o seu valor, claro, vamos tentar pegar aqui as principais ideias. Tem sim o seu valor, mas muitas vezes o resumo quase que uma cópia, sem muita reflexão ali de trechos, né? E também é meio complicado fazer resumo de livros, né, inteiros. Né? Você consegue até de um artigo. Então, assim, o resumo tem o seu valor? Tem o seu valor. Mas eu diria que é um estágio ainda inicial da tomada de notas. Nós podemos pensar em modelos mais complexos, né? Eu vou falar de um modelo que eu ajudei a sistematizar, né? Não são só minhas as ideias, né? Muitas ideias já circulavam, né? Mas no livro, né, eu tive a possibilidade de sistematizar, então, chamei de ficheamento da estrutura expositiva. E é um modelo possível, tá? Existem muitos outros, mas parece que esse modelo tem bons resultados. As pessoas têm usado e têm comentado já há muitos anos que é um modelo que dá resultado. Então, esse modelo, nós dividimos em 3 níveis as fichas. Eu só vou falar rapidinho, né? Não vai dar para a gente esclarecer todas as dúvidas, mas acho que é importante passar uma ideia. Vejam, a ideia aqui é que, ao fichar, nós temos 3 níveis, né? Cada ficha condensa uma questão que você lança ao texto. O modelo te obriga a pôr a questão, e são boas questões para explicitar a estrutura expositiva. Então, ao fazer a ficha, você implicitamente está respondendo aquela questão. E, repito, são questões, boas questões, para exibir a estrutura expositiva. Então, a primeira ficha, que nós chamamos de ficha expressa ou ficha rápida, a questão que ela lança ao texto é uma questão muito simples, mas muito importante. É a questão, quais são os temas do texto? Quais são os temas do texto? Isso vai nos levar a dividir o texto, por exemplo, em capítulos. Você vai ter que numerar todos os parágrafos e dividir em blocos. Esse exercício já te dá um controle muito maior do desenvolvimento da exposição. Simplesmente fazer isso. Então, o primeiro capítulo tem 20 parágrafos, e eu vou propor que do parágrafo 1 ao 3 é uma primeira parte, do 4 ao 6 é uma segunda parte, e assim por diante, dando títulos às partes. Fazer isso já vai
ajudar muito, já vai revelar muito da estrutura do texto. Porque qual é a tendência? Aquela tendência fragmentada. Você não vê tudo. Você olha aquilo que te chama a atenção. Aí você deixa um monte de coisa de lado. Essa ficha te obriga a levar todos os parágrafos em conta. Você tem que fazer aparecer todos os parágrafos no seu esquema. Então, se tem 20 parágrafos, tem que ser do 1 ao 5, do 6 ao 12, do 13 ao 17, do 18 ao 20. Pronto, você mencionou todos os parágrafos. E nós falamos lá, né, o exercício dessa ficha simples, né, numerar os parágrafos, encontrar os temas e dar os títulos, já produz um salto de compreensão. Já produz um salto de compreensão. Que os nossos alunos pudessem, pelo menos, sempre realizar essa ficha na leitura. Sabemos que não é fácil, as condições reais, às vezes, não permitem, né, também tem um problema, né, os professores, às vezes, não combinam, pedem muita coisa de uma semana para outra, essa já é uma leitura mais demorada para fazer, né? Você tem que, normalmente, reler, mas esse seria um nível básico para trabalhar com os textos, né? E, se você fez isso, vamos supor, né, fizemos uma ficha expressa, você pode passar para o segundo nível, que nós chamamos ficha detalhada. Na ficha detalhada, nós lançamos uma nova questão ao texto. Se a primeira questão era sobre o que o texto fala, a segunda questão agora é como o texto fala. E esse como nós vamos desdobrar em uma série de tarefas ou operações lógicas. O que é que o texto, por assim dizer, está fazendo sem falar que está fazendo? Isso é uma grande fonte de dificuldade de compreensão. Os autores não anunciam sempre o que estão fazendo. Alguns autores mais bonzinhos anunciam, mas muitos não anunciam, os clássicos não anunciam nada. Simplesmente vão fazendo. Você, leitor, é que tem que perceber e nomear. Falar, opa, pera um pouco, isso aqui é uma conceituação, ele está conceituando algo. E agora vem uma objeção. Em seguida vem uma exemplificação. E depois uma aplicação do conceito para tentar refutar o adversário. Olha quanta coisa! Olha quantas tarefas! O autor não fala. É terrível, né? Ele vai fazendo. E nós ficamos totalmente perdidos. Então, sistematizar isso é o objetivo da segunda ficha. Essa ficha pode ser bem trabalhosa, pode ficar bastante longa, né? Mas vamos discriminando as operações lógicas que o autor faz. Pessoal aprender a fazer a segunda ficha, o salto realmente se completa, né? É uma compreensão muito enriquecida. Nessa segunda ficha, nós vemos aquela questão da formação em ato, porque, veja, né, muitos alunos lá, nós damos seminários, né? Então, o aluno tem que reconstruir o texto do autor, e, normalmente, os alunos iniciantes, eles têm uma pobreza de vocabulário. É algo assim, bom, o autor diz que, depois o autor diz que, em seguida ele diz que, e no final ele diz que também, né? É só diz. Então, lógico, tudo bem, ele diz, mas é pobre. Nós podemos enriquecer a nossa compreensão. Bom, primeiro o autor reconstrói a posição histórica contrária. Segundo, ele oferece uma objeção. Terceiro, ele tira consequências. Quarto, ele faz uma redução ao absurdo. Quinto, ele reconstrói a posição adversária. Olha que riqueza para você falar do texto. É muito mais rico, é muito mais interessante. E assim, se você consegue reconhecer todas essas operações, provavelmente vai ser mais fácil para você empregá-las. Você vai saber diferenciar uma objeção de uma refutação, uma conceituação de uma problematização. Não é assim tão óbvio, não é tão evidente. Fazer fichas destacando a operação lógica ajuda muito nesse aspecto. Muito bem, essas duas fichas fazem a análise do texto, vão quebrar o texto em partes e analisar os seus componentes, e uma terceira ficha, nós chamamos ficha sintética, realiza um movimento de síntese. Nessa terceira ficha, nós, após fazer a análise, nós lançamos
3 perguntas ao texto, a partir de 3 núcleos ordenadores de todo o texto teórico, que é o seguinte, né? Qual é o problema central desse texto? Qual é a tese defendida por esse texto? E qual é o caminho argumentativo proposto pelo autor para defender a tese? Eu repito, né? Então, qual o problema central desse texto? Qual a tese que vem responder a esse problema, né? Qual a tese central do texto? Qual o caminho argumentativo por meio da qual a tese é defendida? Essas 3 questões, pessoal, são tão gerais que poderiam valer para qualquer texto teórico, para qualquer texto. E se você é capaz de reconstruir o movimento expositivo de maneira a responder a essas 3 questões, então realmente você tem um domínio muito grande do texto. Não vou falar total, porque é impossível, né? Principalmente os clássicos, né? São muito ricos mesmo, mas nós podemos ter um grande controle do texto. Você poderia ser capaz de contar o que o texto faz para alguém. Eu acho que esse é também um bom critério, né? Você entender o texto, você conseguiria explicar qual é o problema, a tese e a argumentação do texto para alguém? Esse é um critério, né? É difícil fazer isso. E assim fechamos esse trabalho que eu insisto, pessoal, é inicial, daria para complexificar muito mais, mas já é uma mudança muito, muito significativa no trabalho com os textos. Se você começar a produzir essas fichas sistematicamente nos textos que você for estudar. Eu vou estudar um texto, você já assumiu, eu vou ter que produzir ficha. Depois eu vou guardar as fichas, vou fazer um acervo de fichas, vou poder retornar essas fichas. É muito legal o percurso. Um percurso formativo é isso, pessoal. Por uns anos eu estudei Lacan, depois eu estudei, voltei ao Freud, etc, etc. É muito bacana isso, né? Então, essas fichas oferecem um caminho formativo possível, né? Tem muitos outros métodos, mas é um método que tem um bom resultado, tem sido mostrado no correr dos anos, né? Muito bem, eu queria ainda falar uma última coisinha. Olha que trabalho que dá ler bem, né? E isso é só uma coisa inicial, né? Mas, de verdade, são coisas assim, metódicas, são passos que você conseguiria reproduzir e você se habitualizaria, né? Isso se torna um hábito. Quem toca um instrumento musical também é uma coisa muito complexa, mas a pessoa foi aprendendo e conseguiu dominar. Pensem nisso, nessa chave, né? Como fazer um exercício físico, uma acrobacia, ou tocar um instrumento, é difícil, mas com a prática é possível conseguir. Ler bem é isso, eu entendo assim. Então, eu queria chamar a atenção agora na parte final, que para ler bem, você já passou para a escrita. Isso eu acho um ponto importante de acentuar. Se você ler bem, você vai produzir ficha. Produzir ficha já é escrever. Isso vai minimizar as dificuldades que nós temos com a escrita de textos que vão circular, né, de artigos. Não sei se depois vocês vão comentar se vocês estão fazendo tese, dissertação, mas isso vai minimizar as dificuldades, porque não é uma passagem de uma leitura e depois, em um salto muito difícil, você começa a produzir artigo e vai publicar artigo. Não existe isso, pessoal, é muito difícil. Você vai, ao ler, produzir uma série de notas, de fichas, e aí você vai passar desse tipo de escrita para um outro tipo de escrita, que é a escrita de textos publicados, ou textos que os outros vão ler, né? Falamos também textos de circulação. É assim que deveríamos entender. Não é assim, eu leio e daí magicamente eu vou começar a escrever artigos e todos vão achar que eu escrevo bem. Isso é muito difícil. Você lê, você produz um monte de coisa que só você vai ler,
seu material de trabalho, e aí, a partir desse material de trabalho, você vai escrever artigos, projetos de pesquisa, livros, por que não? Esse é o caminho. Então, vejam, a passagem para a escrita, eu insisto, não é um vácuo da leitura. Uma boa leitura já tem escrita. Aí você tem que passar de gêneros de escrita, entende? Então, você vai passar do gênero notas pessoais para o gênero textos que vão circular e ser lidos por outras pessoas. Essa é a compreensão. Aí é mais fácil passar. Você não está começando do nada. É muito difícil, assim, você leu, li um monte de coisa, agora eu já vou escrever a minha tese. Fala, nossa, é muito difícil. Você não tem nota, nada? Não tem nada. Nossa, é muito difícil. Eu diria que vai falhar, é muito difícil. Se você não tiver esse nível intermediário, tem a leitura, tem as suas notas, aí tem os textos que vão circular. E como, também já chegando no final, né, como escrever bem esses textos que vão ser publicados, que vão ser lidos por outros, você pode se espelhar nas fichas pelas quais você leu os grandes textos. Por exemplo, essa ficha sintética, problema, tese e argumentação. Você pode usar isso para os seus textos, porque o seu texto também vai ser teórico. Não é supondo que vai ser, né? Se você for escrever literatura é outra coisa, mas falando aqui de textos teóricos. Você não quer escrever um artigo? Quero. Então, o que você tem que ter um problema que vai te levar a uma resposta e você tem que propor um caminho argumentativo para isso. É a ficha. Assim, esse é o processo formativo fechando o círculo, ou em espiral, agora chegando num outro nível. Você aprende a reconhecer isso nos textos lidos e você ganha pouco a pouco desenvoltura para colocar isso nos seus textos. Mas porque você ganhou confiança, porque você reconheceu lá no Freud, no Lacan, no Bion, seja lá quem for, né? Sem essa produção intermediária das notas, é muito difícil escrever bem textos que vão circular. É possível, tem pessoas aí que são geniais, né? Mas eu sempre gosto de falar para os meus alunos, né? Convenhamos, nós não somos geniais, nós somos medianos, nós somos pessoas medianas, que gostam de estudar. É isso, né? E se esse é o nosso caso, temos que ter mais trabalho. Assim, esse é um pouco o círculo, né? Que eu gostaria de passar para vocês, essas ideias muito gerais, né? Leitura, uma leitura para se formar exige método, o método já vai envolver escrita de fichas, vai produzir muito material, a partir desse material você vai conseguir produzir os textos de artigos, de teses, de dissertações, de um modo mais fácil, menos sofrido e mais rigoroso, porque você está se baseando realmente em estruturas expositivas e não só em devaneios, né? Por mais que eu adore os devaneios, escrevi sobre isso um livro inteiro, mas não vai dar certo você basear toda a sua obra nisso, né? Nós temos que reconstruir a argumentação dos autores. E aqui só reforço, né? Por exemplo, né, o Lacan, ele argumenta de um modo muito difícil. Eu acho um dos autores mais difíceis. Eu acho, dou sempre os parabéns para quem tem tanta paciência para estudar aquilo, né? Mas tem argumentação, tem tese, tem problema, e os problemas são muito complexos, né? Ele retoma a história da filosofia, assim, então, sem método, é muito difícil de avançar, né? O risco é você ficar mesmo numa superficialidade, reproduzindo lá alguns jargões que você nem entende direito. Nossa, isso é muito ruim, pessoal. Temos que realmente dar um passo a mais, né? Nos preocupar com a nossa formação e nos dedicarmos às tarefas que vão priorizá-la. É difícil estudar dessa maneira? É difícil. Toma tempo? Toma. Você vai ter que deixar de fazer algumas coisas? Vai. Mas é o que vai te formar bem. Não, é verdade, é difícil. Não é muito mais fácil ficar falando qualquer coisa, tal, dando aquelas opiniões mais malucas? É, porque infelizmente, né, nosso meio cultural hoje favorece, né, a superficialidade, é uma pena isso, né? Mas eu acho que temos que ter clareza que uma boa formação vai bem além disso.
Muito bem, agradeço a paciência e passo a palavra de volta para o Gabriel e para todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. Agora a gente poderia abrir, né? Quem tem alguma pergunta, algum comentário, pode levantar a mão. A gente faz um. Deixa eu ver. Bruno. Bruno levantou. Bruno? Oi, boa noite. Primeiro, agradecer a exposição, foi muito boa. Eu fiquei com uma questão com relação a essa proposta que eu achei muito interessante do professor, que é o fichamento da estrutura expositiva, né? Com relação a esses níveis das fichas, se isso seria, por exemplo, a gente pega um texto, não sei, um livro longo, e se a gente produz, seriam 3 fichas, 3 espécies de fichas, 3 modelos diferentes do mesmo texto. A gente começaria por esse primeiro nível, né, são essa ficha expressa, e aí depois de terminar o texto, a gente volta e faz a segunda ficha, ou seja, seria, não sei, quase 3 leituras, não, claro que não precisa ler de novo, né, mas assim, digamos que teria que retomar, né, essa ficha expressa para poder, por exemplo, fazer a ficha detalhada, e fazer essa, ou a gente já iria discriminando essas operações lógicas à medida que a gente faz essa ficha expressa, assim. Isso mesmo, Bruno. À medida que a gente vai ganhando mais traquejo, mais experiência, a ficha expressa já vai meio virando uma ficha detalhada. Muito bom perceber isso, porque a ficha expressa é a ideia assim, olha, eu não tenho tempo para fazer mais, mas eu quero ler bem. Bom, faça aquela ficha expressa, pelo menos divida em blocos e formule um título para aquelas partes. Você já vai estar ganhando um bom controle sobre o texto. Agora, como você falou, não, mas eu quero ler bem esse livro aqui. Cara, a sua ficha expressa já vai puxando um pouco as operações lógicas e já vai chegando ali num certo detalhamento. Dá para fazer. E o que eu acho importante do livro, é muito, muito importante essa pergunta, assim, leiam por capítulo. Porque senão você chegar lá no fim e tiver que voltar, não vai dar certo, né? Então, assim, leio bem o capítulo 1, pode até reler, eu acho que uma releitura é meio que inescapável, assim, pessoal, muito difícil, né? E aí faz a ficha do primeiro capítulo. Faz essa ficha expressa, se você já puder, já esboça também essa ficha sintética. Beleza, vai para o segundo capítulo e faz igual. Olha, eu cheguei a fazer isso, né? No meu doutorado deu muito trabalho, mas depois que você chegar no final, se você tiver paciência e gás, aí faça pelo menos uma ficha sintética geral. Porque aí você lê o capítulo a capítulo, aí você pode se perguntar, qual é o problema geral desse livro aqui? Aí você escreve um pouquinho sobre isso. E se eu pudesse comentar qual é a tese geral desse livro? Aí você escreve um pouco. Aí já vai ter que escrever mais, né? Porque é uma coisa complexa. Você vai retomar subteses. Mas vale muito a pena. Cara, realmente, assim, eu chego a pegar fichas de anos atrás. Claro, não estão tão boas, né? A gente vai melhorando, mas, sim, é um grande começo. Assim, eu não volto para o zero. Porque tem um problema também do estudo, às vezes você está sempre voltando para o zero. Cara, a nossa vida, assim, a finitude está aí. É difícil, cara. Você sempre vai ter que voltar para o zero. Então você leu, já trabalhou, já tem ficha. Passa 2, 3 anos, você vai voltar, você já tem um ponto de partida. Lógico, não está tão bom, vai aperfeiçoar, mas é muito diferente do que você ficar sempre voltando para o zero. Então eu acho muito bom, assim, cara. Se a gente conseguir produzir, e é isso que o Bruno falou, cara. Assim, eu gostei do comentário. Para livros, né? Porque nós usamos bastante para artigos, ajuda bastante, mas vale a pena. Eu sempre falo isso para os meus alunos de graduação. Vamos, pelo menos, fichar alguns livros durante a graduação. Faz muita diferença. A Renata levantou a mão? Pode falar. Eu tinha levantado a mão, mas você respondeu a partir da pergunta do Bruno, que eu fiquei aqui, estava aqui pensando enquanto escutava, nossa, mas em que medida da leitura que a gente vai produzindo alguma coisa, né? Leia o livro inteiro primeiro, e aí você acabou de dizer, né? Por exemplo, pensando no aspecto do livro, poder fazer essa leitura pensando nos capítulos, né? E aí, a partir disso, ir estruturando fichas, depois geral,
fazendo uma ficha novamente. A dúvida era essa. Não, se você deixar para fazer no final, aí já não vai dar certo, né? Mesmo livros pequenos, né? Ainda mais livros grandes, né? Imagina a Fenologia da Percepção no Merleau-Ponty, 600 páginas, meu Deus do céu, não tem, chegou no fim, já não lembra mais nada, né? Do começo. Tem muito disso, né? A nossa memória é muito limitada, né? As fichas ajudam muito nesse aspecto, é muito limitado. Acho que é Eduardo, né? Bom, boa noite, obrigado pela exposição, professor. Eu tenho o seu livro, né, Leitura Escrita de Textos Argumentativos, e aqui tem uma série de exemplos dessas fichas, né, as detalhadas, as expressas, mas antes dessa conferência, a gente escutou o professor Robson Cruz, né, e eu te perguntar uma coisa que é muito pessoal, assim, que é como é que você organiza, né, as fichas, do ponto de vista material mesmo, onde é que elas estão na sua casa, na sua sala de professor lá da USP, né, onde é que elas estão, como é que você organiza, como é que você associa essas fichas para escrever, sempre, né, enfim, essa arte de misturar, né, essas fichas que você tem há muitos anos, imagina. Né? Legal, muito bom, né, que eu não vou abrir ali o guarda-roupa, que tá uma bagunça, mas tá lotado, assim, de pastas, né, então tenho... Outro dia eu comecei a contar, depois desanimei, mas não sei se chega no milhar, assim, de fichas, né, porque são muitos anos fazendo, né, e eu acentuo isso, as fichas iniciais eram boas? Não eram tão boas, pessoal, já cheguei a substituir, depois que eu reli, falei, quer saber, esse primeiro fichamento não tá bom, mas me serviu, se eu não tivesse feito, eu não chegaria no nível para fazer o outro. Então, Eduardo e colegas, é importante colocar essa questão, assim, como que eu vou lidar materialmente com o material produzido? A gente fala isso para os alunos de primeiro ano, fala, olha, você está entrando agora numa carreira que você vai produzir um monte de coisa, como que você vai guardar? Então, eu sou o sistema antigo, né, Eduardo e colegas, eu fiz tudo no papel, deixo em pastas, deixo em casa, porque eu trabalho a maior parte em casa. Na USP eu vou mais para dar aula e atender os alunos. E fico aqui trabalhando, né? Quando eu começo um projeto novo, já começo a fichar, aqui minha mesa também já está cheia de fichas novas, estou começando um projeto novo, sintetizo depois um nível de leitura, né? Eu terminei de ler aqui uns 2 livros, mais uns 5, 6 artigos, já começo a perder um pouco o pé, né? Aí eu quero escrever já alguma coisa. Eu acho isso importante também, pessoal. Quem está fazendo aí, não sei, pós-graduação e tal, não vai ler 200 coisas para depois você escrever, cara. Não vai dar certo. Então, você tem que dividir um pouco. Já leu ali 6, 7, 8, 9 artigos, mais um livro? Cara, você tem que escrever já alguma coisa. Já começa a pensar num caminho expositivo. E vai produzindo bastante, viu, Eduardo? Hoje... eu ainda, assim, faço no papel, mas já está uma coisa híbrida, né? O computador entrou muito forte na vida da gente, faz mais de 20 anos, né? Imagina, né? Então, eu já digito algumas coisas. Tem vantagens, né? Tem que admitir, né? Quem trabalha totalmente, assim, já no computador tem vantagens. A ficha você pode editar muito mais fácil, né? Não perde se pegar fogo, né? Você já mandou para a nuvem, não perde a ficha. Então, tem vantagens, pessoal. Assim, se você vai começar a produzir sistematicamente, pense como que você funciona melhor. A maior vantagem que eu vejo na ficha digitada é o negócio de editar. É muito legal. Assim, eu mudei de opinião, agora eu quero pôr um parágrafo aqui no meio, né? No papel fica uma porcaria, né? Fica pondo um monte de grampo e tal. É muito ruim. No editável, isso facilita. Eu queria fazer uma pergunta, Marcos. Claro. Um tanto sobre a recepção, né, dessa proposta de uma leitura metódica, porque né, no seu campo, nas ciências humanas no geral, porque me parece que no nosso campo, essa ideia, né, da psicanálise, eu falo da psicanálise lacaniana, assim, mais próximo, né, do que eu acompanho, tem uma certa resistência a essa ideia do método, e fica-se muito preso numa leitura ou subjetiva ou informativa, porque o método normalmente vem conectado com uma ideia de engessamento, como se a pessoa perdesse a autonomia intelectual, como se a pessoa fosse padronizar, sei lá, a leitura,
como se fosse tirar a liberdade. E essa é uma ideia que aparece também, assim, no cenário que você está acostumado. Tende a aparecer em alguns momentos, mas na experiência prática isso tende a ser dissolvido, porque ao começar a praticar as fichas, a pessoa vai perceber que ela tem um ganho de compreensão. E o ganho de compreensão é uma riqueza, é uma potência, não é algo que enfraquece, né? E o que ela vai perceber é que muitas vezes o que ela achava que era uma coisa genial, cara, de verdade, assim, são aqueles devaneios, tal. Pode ter alguma coisa brilhante, mas assim, cara, vai associar, isso aqui me lembrou tal coisa, tá, tudo bem, mas ela pode se dar conta também que não era assim, uma coisa tão genial a ponto que ela vai perder. Não, ela vai adquirir modos mais sólidos. Então, a nossa experiência diz que, ao começar a praticar, essa impressão que aparece para algumas pessoas tende a ser dissipada. Agora, tem um outro ponto também, né, que eu mencionei na minha fala. Muitas pessoas que, às vezes, têm essa reação, elas têm boas capacidades de leitura já introjetadas. Então, tem isso também. A pessoa já traz um bom capital cultural. De fato, assim, ela consegue ter bons insights. Mas aí isso remete um pouco à história dela, às boas condições de nascimento, tudo bem. Quem não tem isso não deve se iludir, cara. Você tem que estudar, tem que trabalhar mais. Infelizmente, assim, a história do nosso mundo, a desigualdade aparece em todos os campos, né? No cognitivo também, né? Quem não teve vai ter que se esforçar mais. Mas muitas dessas pessoas, elas têm os métodos, que estão lá introjetados, né? Funcionam implicitamente, mas tem método sim, viu, Gabriel? Sim. Tem uma dimensão socioeconômica em jogo, né? Sim, as pessoas, né? Que a pessoa vai aprendendo de forma tácita, vamos dizer, né? Durante a formação, e depois fica aparecendo como se fosse natural, né? Como se fosse. Aí vem essa ideia do talento, como se fosse natural, mas fica apagada essa dimensão socioeconômica, né? Aí, nesse sentido, tem uma dimensão política no aprendizado dos métodos de leitura, né? No sentido, assim, de unir, né? De trazer ferramentas para quem não teve, né, esse percurso privilegiado, né? Poder assumir uma posição, né? Sei lá, mais autônoma de leitura, mais crítica, né? E mais produzir também, né? Você falou de uma parte que a leitura tem que permitir, não é só recuperar informações, né? Mas depois, na escrita, a gente poder fazer parte, vamos dizer, contribuir com o campo, eu entendi, né? A gente poder tomar parte sei lá, no debate sobre um tema, né? E se a gente não tem esse método, né, a gente fica apartado disso, né? Também. E aí eu acho que tende a se manter entre os privilegiados, né? Poder fazer o campo avançar. Com certeza, né? Tem um lado bem democratizante mesmo, né? Você trabalhar com métodos, porque os métodos são reprodutíveis, né? Você não vai apelar para algo mágico, né? Para algo de um talento inescrutável. Não, tem os passos, você tem que reproduzir e você mesmo vai tendo a experiência dessa densificação. Então, tem sim esse aspecto e é uma maneira, como acabamos de falar, né, acessível a mais pessoas, para que elas tenham em vista essa ideia de uma contribuição, de você entrar no campo, porque também, não sei como vocês veem isso, mas muitos dos nossos estudantes veem assim como uma coisa absurda, assim, falam, meu Deus, eu vou produzir, que isso? Não, gente, o que é isso? Temos que desmistificar isso também, cara. Você vai produzir sim, você vai contribuir, de um modo modesto, claro, ninguém vai ser o novo Descartes, não tem, é muito difícil, né? Mas de modo modesto, você fez uma pesquisa, você estudou, você vai escrever um artigo, vai sair numa revista, isso é uma excelente contribuição. Eu acho, assim, muito importante também desmistificar isso. Quando eu era estudante, né, se um estudante na graduação falasse que queria publicar alguma coisa, se só faltava, tinha gente jogar a cadeira em você, né, seu animal, né, é horrível, assim, uma coisa super elitista, né, publicar só para aqueles super caras, tal. Depois de um tempo eu fui entender, cara, isso não é bom, não tem nada de bom nisso,
Não, publicar pode ser mesmo para um aluno de graduação que fez um bom trabalho, sei lá, uma iniciação científica, estudou durante um ano um assunto, se dedicou. Qual o problema em fazer um pequeno artigo? Que é isso? Então, eu acho também importante, com essa metodologia, trazer mais perto o horizonte de contribuição, desmistificar isso. O que é contribuir? Assim, cara, ninguém precisa ser um novo Freud e tal, isso não existe, né? Isso já foi, né? Mas nós podemos, sim, de modo modesto, com o nosso trabalho, a nossa pesquisa, se inserir no debate, lançar algumas ideias, se tivermos sorte ser lido, um outro artigo menciona, é assim, pouco a pouco a gente vai trabalhando com um pequeno impacto na cultura, mas que existe, né? Que existe, sem dúvida. Só mais um comentário. Esse ponto, eu acho que esse ponto que você está trazendo da massificação é muito importante no nosso campo, porque o Lacan, né, ele tende, né, a levar, eu não sei se é uma questão do campo, do próprio Lacan, ou se articula ali, né, as duas coisas, tende a colocar o leitor, né, num eterno movimento de entender o que ele está pensando. E, dada a complexidade, como se não fosse possível, né, a partir da leitura dele, fazer, inclusive, uma crítica e propor, né, alguma outra ideia, fazer alguma contribuição. Então, acho que é interessante isso que você traz, né, porque no nosso campo, eu acho que, pela dificuldade do texto do Lacan, acho que tende a levar esse efeito mistificador. Assim, como que eu vou falar algo de psicanálise sobre o Lacan, né, dada a complexidade? Esse efeito mistificador é algo interessante. Alguns autores, não sei se intencionalmente ou não, né, dada a complexidade do tema, acabaram gerando, né, uma certa aura em torno da sua obra, e tem os escolhidos que estão fora. Eu acho isso tudo muito ruim, assim. Eu acho que eu penso em termos de cientificidade, né, são contribuições, a contribuição conheço bem pouquinho, né, o Lacan, mas sim, vi contribuições muito interessantes, muito fortes, mas tem que ser descritas, tem que ser ditas e discutidas e debatidas, né. Muitas vezes é tão difícil entender a forma expositiva que nós mal temos força para discutir as ideias e os conceitos, mas deveríamos chegar nos conceitos, né? Um outro autor que gera esse efeito também, né, que eu estudei um pouquinho mais, é o Heidegger também, né? Puxa vida, né? Tem um jargão pesado, mas expõe, são teses importantes, é um autor muito importante, e que temos que ler e que recebeu críticas muito pertinentes, né? Já mesmo logo que publicou as suas principais obras, foi criticado, houve um debate em torno. Então, é importante esse ponto, Gabriel, a dificuldade de compreensão da linguagem não deve nos impedir de problematizar os conceitos, né? Conceitos dos autores, e as humanidades, elas são, por natureza, plurais, né? Plurais, então sempre vai haver mais de uma perspectiva, você pode comparar autores, comparar escolas, claro, né, a nossa tendência vai ser se especializar em um ou dois autores, mas é importante que a gente não esqueça isso, nós estamos no interior de uma tradição, existem outras tradições, pessoal, e não há uma tradição total, assim, que responde a tudo, né, assim como talvez, por exemplo, a gente possa pensar, né, em física você tem lá o modelo aceito. Você não tem tantos modelos assim, você tem interpretações do modelo, mas é aquele modelo, né? Na biologia você tem certas teorias que são aceitas. Em humanidades não é bem assim, você tem vários paradigmas que operam, e um não exclui o outro, não. Então temos que reconhecer essa multiplicidade também, né? Marcos, primeiro, obrigado pela sua fala, foi muito legal mesmo, né, muito feliz de tê-lo conosco aqui, e eu achei, assim, muito interessante quando você falou que, né, quando você ainda estava na graduação,
como que era, né, o contexto, né, assim. E nisso que o Gabriel trouxe, a gente tem, acho que, uma particularidade no campo lacaniano, não só lacaniano, acho que é o campo da psicanálise, que eu acho que é um grande prejuízo, porque é um preconceito a respeito de como lidar com isso, né, que seria assim, pela psicanálise, além de ser um campo teórico, ela inclui também o clínico, que é da experiência. E às vezes é muito comum escutar, principalmente dos mestres, no sentido daqueles mais velhos, que estão lá no topo, né, na elite do campo, dizer assim, olha, isso aqui você vai entender, isso aqui que o Lacan, o Freud está escrevendo, você vai entender só na sua análise. Isso aqui você vai entender, assim, você não precisa preocupar muito com o que você está lendo, uma hora você vai entender. Olha que, assim, que loucura, né? Porque, assim, né, não é porque você faz uma análise que você vai, na análise, aprender os conceitos, tá? Então, aqui na Pola, a gente vem se esforçando muito para tentar desenvolver uma leitura mais rigorosa, mais metódica, né? E que eu acho que é isso que a gente está falando um pouco, assim, e que também, né, eu acho que é algo que perpassa não só a psicanálise, tem a particularidade da psicanálise, mas está em outros campos, né? Porque é um capital muito importante a leitura escrita, né? Na academia, os dominantes, né, usando um pouquinho o termo de Bourdieu, os dominantes, eles seriam esses que produzem muito, né? E o que é? São artigos, escrita. Então, a gente tem essa questão de que não é à toa, às vezes, que falta esse processo de democratizar, né? Eu acho que é uma questão sociopolítica também. É por isso que eu acho muito interessante isso que você vem fazendo há um bom tempo, né? E o que o Gabriel falou é porque muitas vezes, por exemplo, como que é a recepção disso, né? Vamos ensinar os alunos, vamos dizer que tem método, porque até quando a gente lê a biografia, sei lá, do Hegel, do Roland Barthes, como que eles escondiam as fichas, dizendo que não faziam, né? Dentro dessa ideia de talento, de genialidade, né? E isso traz muito prejuízo. E também eu acho que tem um efeito complicadíssimo com como se lê um texto, né? Porque imagina, isso é quando diz assim, olha, você vai entender o que está escrito nas suas análises pessoal, ou leia e um dia você entende, assim, né? Como se a leitura fosse puramente intuitiva. Isso é um prejuízo enorme que de alguma forma é uma tradição também, faz parte de uma certa tradição da formação dos analistas, né? Assim, olha, isso aqui é quase um processo místico, né? Quase assim, vai baixar o Freud ou o Lacan em você uma hora e você vai entender, né? Queria que você comentasse um pouco isso. Isso acho que é particularmente complicado no campo da psicanálise, da psicologia em geral, mas talvez em particular da psicanálise também por conta de uma superficialização cultural que nós vemos por aí, né? Isso é complicado. E essa ideia muito interessante que você falou, vamos para a clínica e vai se resolver lá, é muito estranha, porque na verdade, nesse ponto concordo com o Heidegger, né? Na verdade você está sempre lançando uma certa compreensão, você tem ali os conceitos implícitos. Então, não é bem que você vai magicamente, né, como você falou, de modo intuitivo, vai tirar ali da clínica. Não, você está lançando, cara. Você está pressupondo. Agora, se você não clarifica, não os estuda, você não pode criticar, você não pode avançar a partir daqueles conceitos. A reflexão teórica, ela não, talvez não seja a primeira, talvez não seja a mais forte, a mais impactante, mas é a que vai permitir que você avance, fazendo uma autocrítica e fazendo uma crítica do campo em que você se insere. Então, é interessante que você falou, de certa maneira até um pouco preocupante, né, porque não deveria dar um caráter tão secundário para a reflexão teórica, insisto, porque é nela que a crítica explícita vai ocorrer, contar apenas com boas intuições.
É difícil, né? Como é que nós vamos garantir que não estamos enviesando por preconceitos variados, né? Preconceitos teóricos mesmo, as nossas intuições. Então, é um ponto complicado, né? Que remédio diante disso? Não tem muita escapatória se não voltar seriamente aos textos. Isso também, a filosofia partilha de algo, mas sem o complicante da clínica, né? Você tem que vencer um certo ouvir dizer, né? Um certo, funciona assim, e retornar aos textos fundantes. Do contrário, você não vai conseguir fazer essa crítica e essa autocrítica. Porque é muito difícil, depois de um tempo, pessoal, a gente conseguir mudar, aprender coisas novas. É complicado, cara. A gente tende também a ficar muito rígido, né? Com algumas coisas que a gente toma, é aquilo ali mesmo e pronto. É um esforço, né? Fazer autocrítica. Então, vamos ler a obra do Lacan? Vamos ler, mas tem outros autores também. Ele foi criticado, cara. Não é assim, né? Não é a Bíblia, né? Então, também quem criticou, de que modo que criticou, isso é importante. Isso ajuda bastante a ter posições mais críticas com repercussões na clínica, né? Com repercussões. Alguém tem mais alguma questão? Não? A gente pode encerrar, então? Então, Marcos, muito obrigado, viu? A gente ficou muito feliz de recebê-lo. Acho que é muito importante, acho, para a gente, assim, como psicanalista, dado esse rechaço que a gente vê em relação à leitura metódica, um exemplo, acho que muito claro que o bom que o Lindsay trouxe, essa ideia de que você vai aprender na análise, essa análise pessoal, questões que são teóricas, você vê o tanto que temos um problema, né, importante. Então, eu acho que essa discussão, assim, para a gente é muito rica, né? E abre o espaço para a gente poder estudar mais, né, investigar mais e se formar melhor, né, para ler o texto, que vai ter efeitos na clínica, né? Quanto mais bem formado teoricamente a gente mais, né, a gente vai conseguir conduzir um tratamento. Então, eu queria agradecer muito. Eu que agradeço o convite, foi muito legal, gostei muito de estar aqui com vocês, um público muito atento, muito legal. Olha, pessoal, sempre fico aberto a dúvidas, questões, podem me escrever no meu e-mail, né, sacrine@usp.br, fiquem à vontade. E aqueles que tiverem a possibilidade e as condições, né, o nosso curso de leitura e escrita ocorre semestralmente lá no Departamento de Filosofia, às terças à noite. Esse semestre foi muito complicado por causa da greve dos estudantes. É uma pena, né? Mas o segundo semestre provavelmente vai começar em agosto. Fiquem à vontade, né? Podem passar esse comentário para outros colegas, né? Quem quiser assistir como ouvinte, é uma experiência que vale a pena. Legal. Muito bom. Muito obrigado, Marcos. Eu agradeço, pessoal. Obrigado, pessoal, também por ter participado, acompanhado. É isso, então. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.